Bem-vindos ao Vox Talk, seu bate-papo de negócios e tecnologia. Estamos aqui hoje com Orlando Quequeto, nosso consultor de engenharia. Eu sou Márcio Rodrigues, arquiteto de soluções, e vocês estão no Vox Talk. Bom, galera, o nosso bate-papo de hoje a gente vai falar aí sobre a inteligência artificial aí dentro do setor de engenharia, né? Vamos estar continuando aqui a nossa jornada falando de IA. E aí o Orlando está aqui comigo e a gente vai falar hoje aí de vários aspectos aí, soluções, né, que estão sendo empregadas aí dentro desse mercado. A gente vai falar bastante aqui de design generativo. A gente vai falar de gêmeos digitais e outras soluções aí que estão sendo aplicadas no mercado de engenharia. E aí, Quequeto? Bom dia, Márcio. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom, primeiro, obrigado, Márcio, pelo tema aí, para a gente poder bater mais esse papo, né? Conversar um pouco aí, levar um pouco mais de conhecimento aí para o pessoal que costuma assistir o nosso canal, né? Ver os vídeos aí. Sim. E, de fato, né, a inteligência artificial hoje é um tema que não é o principal, ele é primordial dentro do mundo industrial e também no mundo corporativo, né? Sim. As grandes empresas hoje, não só para aplicação na confecção, né, para a construção de produtos, desenvolvimento e assim por diante, também existem outras áreas, né, que estão absorvendo esse tipo de ferramenta, Tecnologia. Né? Isso tudo aliado a algumas outras ferramentas, né, que a gente sabe que tem no mercado, e ambas trabalhando junto, né, às vezes até mais do que uma, eles conseguem atingir aí alguns objetivos, né, obter alguns resultados positivos no quesito produção, né? Sim. Quando falamos de indústria, principalmente. Sim. E continuando aqui, Quequeto, né, como eu já tinha falado aqui no início, né, por exemplo, a gente está falando aqui, né, engenharia, por exemplo, voltado para produto, né? Então, quando a gente fala de engenharia voltado para produto, a gente está percebendo no mercado que o pessoal está muito antenado com relação ao design generativo, que seria o quê, né? Seria um motor de inteligência artificial hoje que proporciona ao engenheiro, né, ao desenvolvedor de produto, não precisar sair do zero, né, Quequeto? A partir do zero, a partir Isso. do início, como nós tínhamos aí alguns anos atrás, né? Quando se falava em iniciar um novo produto, um novo desenvolvimento, a gente sabe que a cadeia de desenvolvimento também ela era bastante restrita no que diz respeito à ferramenta de CAD, Modelagem, modelagem, né? Uhum. Então tudo isso daí era um serviço braçal, né? Então você começava de fato do zero, mas não era um zero onde você tinha lá uma máquina, onde você poderia colocar parâmetros, né? Colocar algumas especificações pré-definidas de projeto e ela te devolver, né, uma proposta ou várias propostas, né, de como você pode fazer para poder construir um determinado produto, certo? E não um produto final, Sim. né? Vamos falar em termos de ferramentas também, Sim, né? sim. Que são utilizadas, não ferramentas de CAD e assim por diante. Mas, vamos falar de indústria, por exemplo, você tem ferramenta de corte, dobra, repuxo, tem ferramenta de injeção de plástico, injeção de alumínio, Sim. Zamac e outros componentes aí que podem ser feitos. Então, essas ferramentas, elas, naquela ocasião, requeriam um modelo de desenvolvimento muito antecipado, Sim. muito largo, né? Sim. Sim. Então, hoje, a tecnologia ela nos trouxe a possibilidade de você poder enxugar esse tempo com um resultado satisfatório da mesma forma. Para você poder agilizar, né, todo o processo, né, o pessoal que está vendo a gente, né, quando a gente fala em design generativo, a gente está falando de um motor de inteligência artificial, onde o engenheiro basicamente ele vai entrar com uma ideia, vai entrar com os parâmetros dele lá, né, totalmente aí direcionado para o tipo de produto que ele está pensando. E esse motor de inteligência artificial hoje, ele consegue entregar aí sugestões de produto, de design, de metodologias, né, de construção, né, onde o engenheiro consegue já ver uma ideia meio que já montada, né, meio materializado já. E a partir dessa sugestão desse motor de inteligência artificial, ele
parte para o desenvolvimento final do produto dele, baseado já num direcional de construção, né, Keke? É certeza, Márcio, que se nós tivermos aí um modelo de IA bem carregado, bem estruturado, né? Com muitas informações e aquelas que são tidas como as principais, né? O engenheiro, por exemplo, hoje ele consegue alimentar essa inteligência artificial com os parâmetros que ele precisa e é aquilo que eu comentei agora há pouco, né? Você consegue, ela pode retornar para você 1, 2, 3, 5, 10 soluções, dependendo da situação, dependendo, claro, do produto que você vai desenvolver, qual é o material que você vai aplicar, que tipo de processo que você pretende com isso, né? Então ela consegue te devolver alguma proposta de solução e aí depois, claro, no âmbito de engenharia propriamente dito, você vai pegar, vai compilar todo aquele retorno, né, que a IA te deu em relação às propostas e vai ver aquilo que é melhor. E, de repente, você pode até pegar uma delas e fazer uma adequação, né, melhorar, às vezes, uma proposta que ela te entregou e você falou, pô, aqui poderia ser um pouquinho mais... poderia ser um pouquinho melhor. Sim. De repente a IA não fez isso para você, só que na mesa ali você verificando, né? Ou numa máquina, você consegue fazer uma análise mais crítica, falar, não, aqui dá pra gente melhorar, vamos fazer isso. Perfeito. E aí, Keke, eu queria que você falasse um pouquinho, né? Da questão dos gêmeos digitais, Keke. O que são os gêmeos digitais? Os gêmeos digitais, hoje na indústria, eu diria para você que as principais, né, principalmente, elas estão empregando muito o gêmeo digital. Por quê? Porque trata de um modelo, uma réplica, né? Uma réplica virtual de algo que você já tem, né? Que você trabalha, alguma coisa física que você tem implantado ou implementado dentro da tua empresa, né? E a gente não fala só no âmbito industrial, né? Isso também cabe para outras áreas, né? Que a gente vê que isso vem crescendo, né? Cada vez mais. Então, indústria... tem até a marketing, finanças, tem condições de aplicar um gêmeo digital para fazer uma avaliação e te dar um retorno satisfatório em relação à contenção de gastos, né? Alguma coisa preventiva que você pode atuar, você pode obter como resultado dessa pesquisa, a partir dos dados que você entrega, né? Então ela te responde dessa forma. Então, nada mais é do que você pegar e trabalhar um campo físico que você tem, duplica isso, né? Vamos falar em duplicar como se fosse uma réplica, né, digital daquele modelo físico, e a partir daí você consegue fazer uma análise de fluxo, né? Vamos supor assim, um caso que nós vimos algum tempo atrás, por exemplo, era uma situação logística e de uma linha de montagem. É como se você tivesse uma foto digital daquele campo, daquela área de montagem, né, de circulação de empilhadeira, robôs e tudo mais. E a partir dali você promovia modificações, e essas modificações seriam ou não satisfatórias. Então o gêmeo digital, ele fazia uma avaliação, né, e a partir daí a gente conseguia definir se a mudança ou se o projeto era satisfatório ou não. Tá? E, Keke, a gente pode falar que essa questão do gêmeo digital, a gente poderia fazer uma analogia, por exemplo, com a engenharia reversa, que a gente sempre chamou lá no passado, né? Só que hoje, né, usando basicamente inteligência artificial, né, para estar podendo fazer isso. Sim, com certeza, porque a engenharia reversa, na verdade, era o quê? Pegarmos algum elemento físico que nós tínhamos, que de repente fosse um componente que, sei lá, quebrou a ferramenta, ou não existe mais no mercado, um componente que foi importado, né, produzido na Europa, na Ásia, não importa. E você teve a necessidade de uma reposição de peça, vamos falar assim. Então, de urgência. Exatamente, urgência assim, de agora para daqui 2 minutos, né? Então a engenharia reversa, ela proporciona para você o quê? A condição, de repente, você pegar aquele elemento, escanear ele, jogar ele dentro de uma ferramenta e trabalhar depois, fazendo um modelo, né? Remodelando a parte afetada, criando aí um modelo matemático novo para que você pudesse colocar isso numa máquina, então, e partir para uma nova construção. Inclusive até a impressão 3D, né? A gente sabe que a impressão 3D hoje, ela tem uma fatia de mercado
muito satisfatória, muito grande, crescendo cada vez mais. E por conta disso, a própria logística de peças dentro Sim. das empresas, né, Já começou. elas baratearam, porque você reduziu, precisou da peça, põe na máquina, imprime, porque você tem um modelo matemático, tá certo? Então você não necessita mais de caixa de peças, Sim. a produção, Sim. ou um estoque ali, outro aqui. Pessoal, e na verdade, assim, tá só complementando aqui, quando a gente fala de engenharia reversa, no passado, o que acontecia muito dentro da indústria, tá? A gente tinha muito desenvolvimento de componentes e peças que nasciam, talvez, de maneiras artesanais, a gente pode falar, né, Keketa? Porque, por exemplo, né, peças de reposição, né, ou peças que eram desenvolvidas, né, como protótipo, e isso tudo acontecia antigamente fora do âmbito de tecnologia computacional, né? Você tinha isso sendo desenvolvido praticamente de uma forma manual, e a partir do momento que você desenvolvia a peça, né, Keketo, que o pessoal entendia que aquele era a solução final, que era feito exatamente isso, né? O processo de engenharia reversa, que é o quê? Trazer o modelo físico para o virtual, e agora com os gêmeos digitais, que o Keketo acabou de citar aqui para a gente, né? Isso já está acontecendo de uma maneira muito mais escalável, né? Principalmente agora com a disponibilidade aí dos motores de inteligência artificial. Inclusive, Márcio, falando sobre essa questão da peça, né, que você está mencionando aí, peça artesanal. Uhum. Eu me recordo de várias empresas, né, durante minha passagem profissional, né, principalmente lá no início, quando eu comecei a trabalhar com engenharia, eu costumava visitar algumas empresas, né, que a gente fazia projetos. Sim, sim. E essas empresas, elas mantinham um departamento de manutenção gigante, porque era literalmente peça de bancada. Sim. Quebrou a peça, o cara parava a máquina lá, não importa quantas horas tinha que ficar parado, não tinha remédio, Sim, não tinha jeito, não tinha modelo gráfico, não tinha nada, não tinha CNC para você usinar uma ferramenta, usinar uma peça. Parava lá a máquina, o cara arrancava a peça, levava na bancada, aí o ferramenteiro, o torneiro, o ajustador, mais quem tivesse por lá que pudesse ajudar, o cara ia literalmente fazer uma pecinha ali na morsa. Sim. Né? Então isso daí era pecinha de bancada que a gente chamava, né? E hoje não, né? Hoje isso praticamente não existe mais. Algumas empresas, quando fala de manutenção, é aquilo que eu falei agora. Algumas, dependendo do volume, dependendo do componente que ela tem, ela usa a inteligência artificial aliado a alguma ferramenta que ela já tem, para que ela possa aplicar isso, dedicar isso, ou para uma impressora 3D, ou para um software que ele vai utilizar para posteriormente usar isso para construir uma peça nova ou várias peças, né? E a gente fala principalmente da indústria aeronáutica, da automobilística, da autopeça, bens de consumo, né? Eletrodoméstico. Sim. Então, eu acho que isso daí já trouxe para nós um ganho que é violento, né? Quando se fala de IA. E quando a gente está falando aqui, né, de engenharia, né, não só a questão de engenharia de produto, engenharia automotiva, como o Keketo acabou de citar aqui, a gente também está vendo um crescimento muito grande, né, dentro da engenharia civil, né? A gente tem aí alguns cenários quando a gente fala de questão de manutenção predial e outras situações, né, Keketo? E o que está acontecendo, né? O pessoal está começando a utilizar sensores, né? Sensorizar, por exemplo, prédios, né? Sensorizar prédios, sensorizar colunas de prédios, né? Que através de ferramentas de inteligência artificial fazer as análises de durabilidade, né? Fazer toda a parte de manutenção, né? E prevenção, né, com relação a desgaste, com relação a N situações que podem acontecer, né? Isso, eles vão fazer, na verdade vão promover uma leitura, né, um sensoriamento sobre a própria fundição do concreto dentro dos moldes, né? Hoje estão sensoriando aí colunas de edifícios, né, para justamente fazer uma avaliação de esforço, né, sobre pressão, né? Porque quando se fala em construção civil,
A gente sabe que no mercado da construção civil, mais ou menos a partir de 2008, né, para cá, com exceção, tirando ali o período da pandemia, né, houve uma explosão muito grande, né? Então, alguns lugares aqui, mesmo em São Paulo, quando a gente percorre, você repara que alguns bairros, né, que tinham poucos edifícios, né, um ou outro só, hoje praticamente, se você estiver numa parte alta, você consegue, que nem eu moro num lugar alto. Então eu consigo ter uma visão de um local onde, alguns anos atrás, tinha muita residência, hoje praticamente não tem mais. Por quê? Adquiriram esses terrenos, tudo, e a construção civil entrou pesado nesse negócio aí. Os caras construíram e muito. E não muito distante, alguns anos atrás também, nós vimos aí algumas ocorrências de edifícios, né? Edificações aí de 2, 3, 4, 5 andares, que acabava demolindo, né? Quebrando, caindo por conta de mau emprego, de má utilização de matéria-prima, e também, às vezes, cálculo, né? Também por conta de toda a parte de engenharia que era aplicado para poder avaliar a concretagem, a quantidade de material, tá certo? A mistura, né? Mas vamos falar assim, o cimento, areia e mais algum outro aditivo que você possa colocar. Tudo isso hoje tem uma dosagem, né? Você vê as próprias betoneiras, né? Que hoje praticamente tudo que se faz, você vai construir uma casa, você contrata uma betoneira. Você não pega mais pedreiro para ficar mexendo massa. Prédio, então, nem se fala. São N caminhões carregados de concreto para poder despejar isso, entregar isso na obra. E a inteligência artificial, ela também, nesse quesito, ela colabora e muito. Por quê? Através da inteligência artificial, você pode monitorar, inclusive, a logística desses veículos, desses caminhões betoneiros, né? Quando eles vão fazer quando saem do campo, né? Onde tem lá todo o preparativo, onde é feita a carga do caminhão, para depois a entrega, né? Eles conseguem avaliar tudo isso daí. E na construção civil propriamente dita, a inteligência artificial aliada a algumas outras ferramentas de leitura, captação de sensoriamento, transforma, né, converte isso em alguns tipos de sinais que te geram um relatório da qual você pode prever uma ocorrência, uma análise de risco, fazer prever também uma manutenção corretiva ou preventiva, de repente, de alguma situação. E outra coisa, pessoal, tá? A gente está falando aqui disso, que isso está sendo empregado aí no ramo de construção civil, engenharia civil, mas é óbvio que isso aí também está crescendo nos outros nichos de mercado, tá? De engenharia, porque toda essa parte de sensorização que a gente está falando aqui, né, junto com a inteligência artificial, né, ele está sendo extremamente empregado também, por exemplo, em outros ramos de negócio, porque o pessoal está começando a entender que é o seguinte: eu sensorizo uma peça e através da informação que esse sensor está me disponibilizando, com uma ferramenta de inteligência artificial bem parametrizada, eu tenho a capacidade de analisar, né, possíveis falhas, possíveis quebras, né, analisar qual que é a real durabilidade, né, de uma peça, né, que pode estar dentro de um avião, pode estar dentro de um carro, né, pode estar dentro de uma máquina. Então esse é um ponto que eu acho que está crescendo exponencialmente e com certeza ele vai gerar muito benefício, né? E o principal que eu acho que as empresas buscam, Quequeto, que é a questão da redução de custos, né? Porque quanto mais você consegue reduzir o custo, mais barato vai ser o produto final. Inclusive, só para acrescentar nisso que você comentou agora, Márcio, as IoTs também, né? Elas são muito, muito úteis e utilizadas nessa questão do acompanhamento, né? Porque você pode, através de um Wi-Fi, também fazer, né? Ter um acompanhamento, fazer um monitoramento e o emprego de algumas situações dentro da indústria, dentro da construção civil. Temos a área da saúde também, que está utilizando muito, né, a parte de inteligência artificial. E sem dúvida nenhuma, redução de custo. Tudo que uma empresa quer é gastar o quanto menos com mais qualidade. Então, isso daí é uma parte que é praticamente imprescindível, né? Todo mundo alia e estuda isso em paralelo. E outra coisa, né? Agora, continuando falando, né? Se a gente pensar agora na
na questão da sustentabilidade também, Keketo, né? A inteligência artificial dentro dessa área de engenharia, né, é voltada para sustentabilidade, eficiência energética, etc. A gente percebe que isso também, né, está tendo um papel muito importante, né, porque a gente, como você falou aí, essa questão do exemplo que você deu aí dos caminhões de betoneira que são monitorados, né, via sensorização, né, e ferramentas de IA que estão definindo, né, rotas, riscos, etc. A gente percebe que também para a cadeia logística, né, as soluções de inteligência artificial hoje elas já estão sendo empregadas, né, de maneira muito efetiva nesse tipo de área, né, e a gente tem também a questão da eficiência energética, né, a gente estava falando aqui um pouquinho antes de começar aqui o nosso Vox Talk das cidades inteligentes, né, que você tem já, né, um nível de sensorização, né, gigantesco, né, e aí através desses dados que estão chegando, né, dentro dos motores de inteligência artificial, né, ele está proporcionando aí, né, melhor sustentabilidade, né, melhor desenvolvimento para as cidades, né, nesse quesito é o melhor tudo, né, porque quando a gente alia, vamos falar um pouco sobre só para a gente deixar um pouco mais redondo aqui, a questão dessa era digital que a gente vive hoje, né? Que faz parte da quarta revolução industrial nossa, né? Então, a inteligência artificial que começou-se a crescer, né, verdadeiramente no pós-pandêmico, aproximadamente ali em 2022 para cá, é que o ênfase foi muito grande, né? O crescimento foi alarmante. Sim. E dentro das empresas, dentro das grandes organizações, dentro dos laboratórios, todo mundo, cada um quis desenvolver, criar a sua inteligência artificial, né? Algumas empresas já têm, outras ainda estão aí na fase embrionária, já evoluindo para uma parte mais de avaliação, né? De teste, para ver qual é o resultado disso. Então, as cidades inteligentes hoje, né? Nós temos aqui no Brasil algumas já, né? Na região principalmente acho que na região do sul, se me engano, nós temos. Da qual você tem ferramentas digitais aliadas à inteligência artificial, da onde você consegue fazer um monitoramento em tempo real. Sim. É como se fosse um gêmeo digital. Exatamente. É a mesma coisa. Então você emprega, vamos supor, uma área vigiada por câmeras, né? Isso junto com inteligência artificial, monitoramento em tempo real, e aí você tem também, através de uma aquisição de dados, né, um resultado da qual você pode ter aí uma avaliação decorrente de alguma situação que esteja acontecendo. Sim. Ou seja ela para que você possa trabalhar de imediato, ou alguma coisa que você vai prever aí, alguma coisa, alguma manutenção, né, algum outro tipo de ocorrência da qual você precisa dispor de um veículo, de uma outra questão de monitoramento, uma avaliação mais crítica sobre isso. Então, inteligência artificial junto com sensorização, IoT, que também é indispensável nesse sentido, principalmente quando você trabalha com monitoramento externo, né, que você precisa de sinal de Wi-Fi. Então, isso daí também é muito útil, né? E outro ponto também que você citou, né, a questão dos laboratórios, eu queria lembrar que o pessoal, né, que o pessoal está usando muita inteligência artificial também para desenvolvimento de novos materiais, né, quando você estava falando aí de laboratório, né, eu estava lembrando bem disso, né, hoje já tem muitos motores de IA que o pessoal está utilizando, né, para desenvolvimento de novos materiais, né, que isso a gente sabe que para engenharia, né, isso faz muito sentido, né, faz muita diferença, né, desenvolvimento de novas ligas metálicas, né, novos polímeros plásticos, materiais mais resistentes, mais baratos, então assim, a gente sabe que a IA ela está sendo realmente, né, muito empregada nesse sentido também, né, que a gente sabe que para a indústria a questão da matéria-prima, né, ela é um quesito aí primordial do negócio. A gente sempre brinca, né, Márcio, que a gente fala que todo produto já nasce
e quem está trabalhando com ele já está pensando na redução de custos. O Exatamente. produto está nascendo e o cara já está pensando, bom, agora eu preciso ver onde é que eu vou reduzir. Uhum. Aí todo mundo questiona, todo mundo fala, pô, mas por que já não nasceu com redução? Porque muitas vezes o projeto, para aquele momento, tem que ser daquela forma. Exatamente. Tem que atender uma certificação, né? Tem certificação, tem uma norma, passa por testes, então você não pode simplesmente ir lá arrancar uma nervura, né? Fragilizar a peça para você reduzir peso, vai reduzir quantidade de material, claro, você vai pagar menos pela matéria-prima, né? E vai ter aí um ganho. Mas muitas vezes não é assim. Então, depois que o produto nasce, é que a gente consegue fazer algumas peças, né? Você consegue fazer uma análise mais crítica e, através de testes, né, com acompanhamento de testes em laboratórios, ajuda da própria IA ou qualquer outra ferramenta digital, fazer uma avaliação dimensional, né, uma avaliação de material e saber se aquele produto ele é suportável ou não para essa redução de custo. Que muitas vezes uma ferramenta digital pode propor, falar, não, pode reduzir, vai funcionar, isso, aquilo, ok. Então você pode fazer, pode alterar o teu projeto, tal, mas eu penso assim, tá? Confiança, ok, confiança é confiança, depende. Mas você tem que aliar a confiança da ferramenta digital ou da inteligência artificial com o lado do engenheiro, né, que é o profissional que está ali, que tem toda a especificação do material, do projeto em si, para poder trabalhar com essas ferramentas digitais. É isso aí, Keke. Para encerrar aqui, Keke, só mais uma dúvida, né? A inteligência artificial vai tirar o emprego do engenheiro? O que você acha? Olha, Márcio, eu acredito que não, viu? Eu acredito que não, porque com base, eu vou falar com base na minha experiência profissional, né? Eu nasci na engenharia para desenho, então eu desenhava, fui desenhista, fui projetista, depois passei para engenheiro, e toda a minha carreira da engenharia, eu saí da prancheta, migrei para o CAD, e do CAD cada vez mais a gente avançou então em ferramentas mais produtivas, né? Ferramentas melhores, onde nós ganhamos o quê? Velocidade, tá certo? E confiabilidade dentro do projeto. Sim. Então, o profissional, ele não morre. O que pode acontecer é o que aconteceu comigo. Então, muitos colegas meus de trabalho acabaram não acompanhando essa evolução toda tecnológica, e aí fica para trás. E aí o mundo, né, o mundo profissional, o mundo corporativo acaba engolindo esse profissional. Então vem aquele que tem o conhecimento. Então, quem tiver domínio, né, o engenheiro que conhece ou trabalha com a ferramenta de inteligência artificial, que tem domínio sobre a ferramenta, de como utilizar a inteligência artificial, acredito que esse camarada sempre vai ter lá uma parcela de trabalho para ele, mesmo que seja para ele coordenar, acompanhar um processo, né, para autografar lá, né, assinar um documento, atestar um laudo, alguma coisa desse tipo. Então, o fator humano ali sempre vai existir, né? Vai sempre existir. Isso aí. Não muda. Bom, Keke, queria agradecer aí mais uma vez você pela presença. Pessoal, queria agradecer aí quem está vendo a gente aí. Né? Se pedir para vocês, se inscrevam aqui no nosso canal, ativem aqui o sininho, dê um like aqui no nosso vídeo aí para ajudar a gente. A gente vai continuar esse ano aí nessa jornada aí de inteligência artificial. A gente sabe que tem muita coisa por vir ainda em 2026. E esse aqui foi mais um Vox Talk.